tem gente aí que está articulando e muito, viu? E essa articulação está rolando na terra da nossa queridíssima Lady Fontinelli. Lá no Rio de Janeiro, teve um almoço do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Chicão Bulhões. O assunto dos dois, o futuro do PSDB no estado. A vontade de Eduardo Leite é que o secretário possa, inclusive, assumir o diretório fluminense do PSDB para resgatar o partido. O PSDB do Rio é, desde março, comandado pela ex-deputada Aspásia Camargo. Os tucanos estavam sem chefia no estado desde que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, deixou a vida política e seu pai, o vereador e ex-prefeito César Maia, recusou assumir a presidência do diretório fluminense. Uma belíssima articulação, certo? Nós estamos ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 24 minutos. E vamos colocar um pouquinho de tempero nesse tema que eu trouxe aqui para vocês, porque neste sofá nós estamos recebendo o prefeito da cidade de Santo André, aqui em São Paulo, o Paulo Serra. O homem é do mesmo partido que Eduardo Leite, prefeito reeleito lá da cidade, certo, prefeito? Muito obrigado aí por ter obrigado, Paulo, aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigado, Paulo, Lucas, Mano, Felipe. Como vai, prefeito? Tudo bem? E a Antônia, que está aqui atrás. É uma alegria estar aqui com vocês, parabenizar pelo trabalho, pelo debate e, em especial, quem está nos acompanhando em casa. Você gosta, né, prefeito? Sim, ele gosta. Você gosta do programa, né? Gosto, claro. Ah, que bom. Obrigado, viu? Você achou que ele ia falar que não gosta? Eu gosto primeiro do Paulo Matias, depois do programa. Faz muito tempo já. Entendi. Ô, Felipe, mas você vai votar nele também ou não? É lógico. Ele não é candidato. Eu já estou no meu segundo mandato. Já tá, qualquer coisa. Isso vocês podem ter certeza. O prefeito, como é que você está vendo aí 6 primeiros meses de governo Lula, 6 primeiros meses de governo Tarcísio? Acho que a análise é bem diferente, né? Lula, pouquíssimos acertos e muitos erros, né, de uma forma geral. Ainda um governo que não se atualizou, como foi bem dito aqui, na economia, e a gente vivendo ali o dia a dia da cidade, da região metropolitana, a gente vê que tem algum tipo de reação, mas independente de questões diretamente ligadas ao governo, mas vejo muitas perdas de oportunidade. Primeiro, no próprio estilo de governar, que, a meu ver, a gente... ele falou muito de pacificar o Brasil, e quando a gente vê, de vez em quando, os discursos não são nesse sentido. E aí a gente perde oportunidade internacional, a gente perde oportunidade macroeconômica, a gente perde oportunidade social. O Brasil, a gente vê que está ávido por reformas estruturantes, está ávido para sair dessa casca e explodir no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E, de alguma forma, esse modelo ultrapassado, essa visão ultrapassada de gestão e de governo e de fazer política tem atrapalhado essa vontade própria que o Brasil tem de crescer. E então, o Tarcísio aqui, você acha que é o Tarcísio, eu acho que é o contrário. Primeiro porque São Paulo, independente de questão partidária, é inegável que é um estado muito arrumado do ponto de vista administrativo. Claro que nós temos problemas, mas se comparado a outros estados do Brasil, São Paulo tem números de desenvolvimento avançados, né? É a grande locomotiva do Brasil, e aí ele tem mantido nesse ritmo, com ainda algumas questões, principalmente na área de infraestrutura, que ele tem se dedicado, priorizado e que são importantes, novamente, em especial para a região metropolitana, questão da mobilidade urbana, questão da segurança, que ele já fez a valorização logo, né, das forças policiais, tem se dedicado muito nessa questão das obras, que é a especialidade dele. Então, além da gente ter um estado muito mais arrumado, com uma capacidade de financiamento muito acima da própria questão nacional, ele também, pelo perfil, pelo estilo, ele tem olhado menos para essa questão das disputas que ficaram para trás e governado, né? E acredito que esse seja um bom caminho, por isso essa diferença. O Mano aqui é o maior fã do Eduardo Leite. Não, aliás, mentira, é o segundo maior. O primeiro está sentado aqui. Não, sou eu. Por motivos óbvios. Basicamente, eu vejo com muita preocupação a polarização entre uma esquerda velha e uma extrema-direita fanática que invade prédio público e tenta dar golpe de Estado. É que a esquerda é só velha, né? Agora a extrema-direita é fanática.
É porque a esquerda velha, a gente está acostumado com ela. Mas também a autoritária recebe ditador. Eu posso fazer as críticas. Calma, mano. Não bate nos seus. Mas Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Turma, são 10 horas e 29 minutos. A gente está aqui de volta ao vivo na programação da Jovem Pan. Para você que sintonizou na Pan, a gente está recebendo aqui no Morning Show de hoje o prefeito da cidade de Santo André e também presidente da federação, é isso? Federação, posso dizer? Federação PSDB Cidadania. Aqui em São Paulo. Aqui no estado de São Paulo e tesoureiro nacional do o PSDB. O homem de confiança de Eduardo Leite em São Paulo. Em resumo da obra. Em resumo. A pergunta que eu queria fazer é, com essa polarização entre a esquerda velha e autoritária e a extrema-direita populista e autoritária também, o centro mais liberal, social-democrata, os ambientalistas também, acabou encolhendo. E o PSDB foi um partido que sempre representou esse campo. Exato. Encolheu. Como que está o processo de reconstrução do partido? E uma dúvida. Por que houve tanto encolhimento? A gente tem visto algumas lideranças do PSDB, inclusive, flertando com o Bolsonaro. Como é que você vê esse... Acho que você resumiu bem, mano, o desafio que está colocado para o próprio PSDB e para o presidente Eduardo Leite e para tantos outros quadros, né? Nós elegemos a Raquel Lira lá em Pernambuco, o Riedel no Mato Grosso do Sul. Temos grandes prefeitos, não só aqui no estado de São Paulo, mas de uma forma geral. E aí está o grande desafio. Primeiro, começando dos problemas, né? De alguma forma o PSDB também não se atualizou, e o Paulo conhece bem, porque já esteve nos quadros tucanos por um bom tempo, mas a gente se desconectou da sociedade. E se perdeu nessa polarização, deixando de marcar posição no centro. Centro também é posição, e centro não é centrão, são coisas diferentes, né? Você ter uma equidistância, você defender o lado bom de ambos, né, desses extremos que tem coisas positivas em ambos, mas as negativas acabam prevalecendo, lamentavelmente. E o PSDB perdeu essa oportunidade com o tempo, e acredito que o grande ponto é quando deixou de ter candidato a presidente da República. Acho que aí, né, independente do nome, claro, eu defendi o nome do Eduardo Leite, mas o João Dória ganhou as prévias e era legítimo que fosse o candidato. Nós faríamos, inclusive, campanha para ele se ele fosse o candidato, independente de questões políticas, mas a eleição, ainda mais uma eleição presidencial majoritária, é a oportunidade que o partido tem de expor as suas ideias. E são ideias, são boas gestões, são boas práticas que nos conectam de alguma forma com a sociedade. As pessoas só vão defender a ideia de um quadro, ou de um partido, né, ou de um movimento político se ela se identificar. E quando você não se expõe, as pessoas não sabem o que você pensa, como é que vai defender o PSDB, Paulo? Então, acredito que aí tenha sido o principal ponto. O Eduardo, só uma dúvida jurídica, o Eduardo Leite pode ser candidato à reeleição no Rio Grande? Não pode. Não pode, né? Ele já está no segundo mandato. Ele já está no segundo mandato, o entendimento jurídico é assim. Ele já está no segundo mandato. Prefeito, fazendo uma pergunta para o senhor, um dos maiores problemas que eu identifico hoje na política é o excesso de judicialização e de protagonismo do Poder Judiciário. O senhor é prefeito, já deve ter lidado com esse problema. Sim. De o tempo todo juízes querendo tomar decisões que deveriam ser da competência do Executivo, em nível macro também, você vê muitas vezes o Judiciário interferindo no Poder Legislativo e a gente não vê muita solução no horizonte. Eu queria saber, na sua opinião, como que a gente pode fazer para superar esse problema de excesso de protagonismo do Judiciário e dos poderes executivos e dos poderes legislativos recuperarem o seu protagonismo que é devido. De uma forma estruturante, Lucas, a gente tem que ter uma reforma constitucional, meu ver. Né? Claro que hoje tem outras urgências no país, talvez não tenha clima para isso, mas se a gente tivesse num momento já mais pacificado, com aquelas necessidades sociais já mais atendidas, o ideal, a nossa Constituição de 88 tem grandes evoluções, né, na área social, é uma Constituição cidadã, que consagrou direitos importantes, mas ela está muito desatualizada em vários aspectos, no Pacto Federativo e também na questão da tripartição dos poderes. Precisa definir isso melhor. A gente acredita nos pesos e contrapesos, em que um poder acaba regulando o outro e eles são independentes, mas complementares. Agora, muitas vezes a gente vê que, na prática, isso não acontece. Né? E aí é uma reforma constitucional. Se a gente fosse pensar no ideal,
todas as reformas que estão sendo discutidas e foram feitas de forma picadas, né? Não é o ideal. A própria reforma política, que é fundamental, ela está sendo feita de uma maneira às avessas, né? Os partidos estão desaparecendo não por uma reforma, mas por falta mesmo de representatividade. O ideal é que se reunisse uma nova Assembleia Constituinte e se revisasse itens da Constituição, inclusive nesse sentido, na minha opinião. Se a gente analisar os governadores que não podem ser candidatos à reeleição, que estão aí nesse campo mais de centro, para a direita, a gente tem o Romeu Zema, em Minas Gerais, e o Eduardo Leite. Você acredita na possibilidade de uma união dos dois? E o Ratinho Júnior também. E o Ratinho Júnior, exato. Você acha que esses governadores que estão já em segundo mandato, eles todos vão estar unidos? Porque eles são mais ou menos de um segmento relativamente semelhante, né? De centro para direita. No caso do PSDB, Paulo, a gente ainda está num momento anterior a esse. A gente precisa se redescobrir. É quase que um processo de refundação. O nosso sempre presidente Fernando Henrique completou 92 anos, ele tem uma frase que ele diz que a luta não é para ter uma vitória no dia seguinte, mas para criar um ambiente de novas perspectivas. E é esse o nosso trabalho hoje. A discussão de nomes para 2026 está um pouco... Na política acontece coisa toda semana, imagina 2 anos e meio, quanta coisa pode mudar. Mas também é um fato de que esses nomes vão aparecendo e, na minha opinião, se a gente quiser sair da polarização, mano, esses governadores mais progressistas de centro têm que minimamente dialogar. Se vão estar juntos ou não, formalmente, numa aliança, numa coligação formal, aí é uma outra discussão. Mas acredito que a gente tem que primeiro trabalhar na retomada desse conteúdo. Tem hoje um pragmatismo político que acaba prevalecendo, né? Vou me filiar porque é mais fácil ganhar a eleição, ou que tem mais fundo, ou que tem mais tempo de TV. Mas nós temos que voltar para o programático. Sim. Discutir propostas, ideias para as pessoas se reconectarem. Antônia, você tem pergunta, meu amor? Tenho sim, meu amor. Prefeito, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Antônia? Bom dia. Prefeito, em 2002... foi quando assassinaram o Celso Daniel, e até hoje quando a gente fala em Santo André, isso é um fato que ainda marca as pessoas, que as pessoas lembram e falam assim, gente, mas Santo André é lá onde mataram o Celso Daniel e tal, não sei o quê. É uma política violenta em Santo André, ou como é que faz para, tirar da cabeça das pessoas esse feito, né? Essa coisa tão que até hoje é falado, é marcado negativamente para Santo André? Antônia, foi uma grande tragédia para a cidade, porque, independente de questão partidária, o Celso Daniel era um prefeito muito querido lá, né? E era nascido na cidade, família muito tradicional lá em Santo André. Então, a cidade realmente teve um luto por muito tempo. Ainda hoje, né, as pessoas sentem, mas aí, de maneira muito modesta aqui, a gente conseguiu, de alguma forma, reconectar a cidade com o poder público através de boas práticas. A gente conseguiu virar essa página, né? O Celso tinha sido o último prefeito reeleito. Em 20 anos pós-Celso Daniel, nenhum prefeito tinha conseguido se reeleger, e nós conseguimos lá com quase 80% no primeiro turno. Então a gente conseguiu, de alguma forma, não substituir, porque, né, não se trata disso, mas a cidade voltou a se animar novamente com a política, perdeu aquilo que aquela tragédia tinha causado, que era um certo constrangimento de falar de política, porque remetia a uma cidade violenta que não é e nunca foi. Foi uma grande fatalidade, na minha opinião, e aí, né, eu respeito opiniões divergentes, mas não houve nenhuma motivação política no crime que envolveu o Celso Daniel. Analisando todos os fatos, conhecendo bem a cidade, foi realmente uma grande fatalidade, uma grande tragédia, mas sem dúvida nenhuma que isso, de alguma forma e por algum tempo, acabou constrangendo a cidade. E hoje e se você tiver a oportunidade de ir até Santo André, e já está aqui feito o convite, você vai ver que o clima é completamente diferente. A cidade hoje vive novos tempos e a gente está muito feliz também com isso. Você está bem avaliado, né? Lá. Graças a Deus, Paulo. As pessoas reconhecem o nosso trabalho com bastante carinho. E tendo em vista isso, qual os seus planos para o futuro? Olha, fazer parte desse projeto de oferecer para o Brasil e para o Estado de São Paulo alternativas fora da polarização. E aí, a consequência desse trabalho, eu deixo também um pouco para o próprio destino. Mas eu quero fazer parte desse projeto para a gente voltar a dizer que
dá sim para a política pública ser uma ferramenta transformadora e se conectar com as pessoas. O prefeito, como é que faz para te seguir lá nas redes sociais? É paulo.serra45 ou Paulo Serra 45, Facebook, Instagram, só procurar lá. Muito bem. Turma, nós entrevistamos aqui, batemos um papo nesta terça-feira com o prefeito da cidade de Santo André, cidade da Grande São Paulo, que a gente gosta tanto, certo, muito, eu vou Felipe sempre para Campos? Santo André. Sempre. Você está sempre final por de lá. semana. Você passa lá, meu, sempre. Verdade. Tá boa a cidade? É maravilhosa. Olha lá, viu? Rua das Figueiras, bairros bem. lindos. Eu conheço tudo ali. É Interessante. Nossa Moema. É nossa Moema. Você sabe que eu queria... Eu ainda vou conseguir isso, de ter o localizador do Felipe Campos. Sabe aquele quando o cara fala 24 horas, aí você vai acompanhando? Maravilhoso. Isso é uma simpatia, Prefeito, Paulo. muito obrigado, viu? Obrigado a gente vai a todos, continuar viu? acompanhando Maravilha tudo aí. sempre. Qualquer novidade você traz pra gente. Obrigado. Valeu.